Fala galera, aí a quinta e última temporada de The Boys teve a estreia dos seus 2 primeiros episódios já. Enquanto estamos nesse momento de ansiedade pela estreia do terceiro episódio na próxima quarta-feira, às 4 da manhã, galera, irei assistir o episódio no segundo seguinte já que a Prime liberar, e a crítica completa do episódio, ali por volta de umas 5h20, 5h30 da manhã, já vai estar liberada aqui no canal. E onde está o Ryan? Porque assim, ó, teve algo que me chamou muita atenção nesses 2 primeiros episódios, foi a falta de posicionamento de alguns personagens já dentro da história. E alguns personagens que, teoricamente, são muito importantes para a história, porque eles foram colocados dessa forma. A gente começa assim com os personagens de Gen V, tá? Eu sei que muitos vão dizer, cara, mas são do spin-off, são de Gen V, não são tão importantes assim, talvez a Marie, aquela coisa toda. Mas eles foram levados para os rebeldes, né, comandados ali pela Starlight, ao final da segunda temporada de Envy, e simplesmente 2 episódios e nada deles. Tem aquela menção que a Starlight fala sobre a roupa dos meus amigos, aquela coisa toda, que poderia ser a roupa de alguns dos membros ali, tá? Mas assim, não tem nada de posicionamento deles ainda até agora. Então imagino que no terceiro episódio alguma coisa deve acontecer com esses personagens, né? Um ou outro aparecer, alguma coisa nominada, pelo menos em algum diálogo, alguma coisa. Mas a falta, a ausência, na real, né, mais importante notada nesses 2 primeiros episódios é o Ryan. Onde está o Ryan? Porque o Ryan, ele tem ali uma aparição breve e uma aparição que chama muita atenção no trailer final de The Boys da quinta temporada. Né, ele com os olhos, com a força do mesmo jeito que o Homelander utiliza, né? Nossa questão toda de Superman. E tem toda a teoria envolvendo também o tal momento que o Homelander está ali, né, batendo e batendo, batendo em alguém, já com o seu rosto completamente sujo de sangue, hesitando para dar um último soco, até o momento que ele dá o último soco. Muitas teorias rolando que quem está ali apanhando naquele momento, né, e sendo executado pelo Homelander naquele momento, é o Ryan, tá? Eu acredito que não vai ser o Ryan. Acredito que vai ser algum outro personagem que tenha, assim, algum tipo de ligação ao mesmo tempo com o Homelander por causa da hesitação dele para desferir o último golpe ali. Tá? E eu começo a cogitar muito a teoria que possa ser realmente a Queen Maeve. Ela ter voltado tudo mais e ela ser a personagem que está ali naquele momento sofrendo nas mãos do Homelander, tá? O Ryan, cara, ele tem que ter uma importância gigantesca nesse final. Gigantesca. Porque tem todo o conflito emocional também, bem carregado, bem pesado, entre o Homelander e o Billy Butcher, com o Ryan sendo esse centro. A quarta temporada posiciona o Ryan, tá, ao lado do Homelander. Acontece o que acontece naquele momento final da temporada. A ausência dele nesse momento, e também, assim, muito do que pode ou não acontecer, tá, daqui pra frente, até o final agora da série, possa colocar novamente o Ryan em dúvida, possa colocar o Ryan novamente pendendo para o lado do Billy Butcher e tudo mais. Porque para mim o Ryan vai ser decisivo, tá? Nesse confronto entre Homelander e Billy Butcher, e é um conflito com muita carga emocional também envolvida. Onde está o Ryan? Por que ele está realmente fora desses holofotes do que está acontecendo? Porque ele não está ao lado do Homelander. É muito curioso, e talvez a sua ausência já começa a ser também uma motivação que deixe claro que ele está nessa dúvida toda e por isso que ele está afastado do Homelander, e possa ser também um lugar onde ele, dentro dessa parte de estar realmente reflexivo, não só estar evoluindo mais seus poderes, mas também está crescendo dentro dele sobre o que é realmente o caminho que ele deve seguir. Qual é o lado certo que ele tem que estar, tá? O Comic Book, galera, preparou assim algo que é muito interessante, tá? Que o Ryan continua sendo a maior ameaça para o Homelander na quinta temporada, tá? A gente sabe que o final do Homelander, ele não vai seguir o final dos quadrinhos. Ponto. Teoricamente, a gente pode seguir por uma linha de teoria número 1, em que o Billy Butcher vai ser o responsável ali de vencer o Homelander, de matar o Homelander. Uma segunda teoria pode ser realmente que o Ryan seja o responsável por isso também. E ele seja esse real personagem capaz de matar o próprio pai. A gente pode colocar outras teorias, tá? A terceira pode ser daqui a pouco a Marie, por tudo que está colocado com ela de importância, por isso que eu quis também, né, colocar a questão dos personagens de Gen V, porque essa parte centralizadora da Marie e sobre a sua capacidade, o interesse do Thomas Goldolkin nela também,
envolve também ela ser essa personagem capaz ou não de derrotar o Homelander, tá? E a quarta teoria, talvez, dá para considerar algo que eu começo a levar muito em conta que o Arc Cripple possa realmente escolher como final para The Boys e principalmente para o final do Homelander em The Boys. Que possa ser ele acabar, por uma mudança na estrutura toda do vírus, acabar perdendo os seus poderes e acabar passando o resto dos seus dias vivo, mas como um humano, ou seja, sem mais seus poderes ali. Que isso, para mim, seria para o Homelander pior que a morte. Algo que está colocado ali, principalmente naquela cena final entre o A-Train e o Homelander, antes do Homelander executar o A-Train e tudo mais. Vamos seguir na matéria aqui, tá, galera? Para ver o que eles colocam como argumento. Na quinta temporada, o foco principal do Homelander está na Starlight e no Billy Butcher, mas existe uma ameaça ainda maior que todos estão ignorando. Nem todos. Ryan, o filho do Homelander, descobre a verdade sobre seu relacionamento com Becca na quarta temporada e compreende completamente a monstruosidade do pai. O Ryan reage mal, matando a Grace e abandonando Billy Butcher, e ainda não sabemos para onde ele foi depois disso, mas ele continua solta, e portanto representa mais um obstáculo que o Homelander terá que enfrentar. Embora o Ryan seja jovem demais e inexperiente com seus poderes para ser considerado mais forte que o Homelander ou o Soldier Boy, o fato dele ser da mesma linhagem e ter poderes semelhantes significa que ele pode pelo menos desempenhar um papel no confronto iminente, que é o que eu acredito também. Ryan é poderoso o suficiente para contribuir para a derrota do Homelander, e ele oferece mais do que força física. Além da ameaça física que o Ryan representa, tem um fator emocional. Uma vantagem que poucos outros personagens têm sobre o Homelander. E cara, o quanto que o Homelander, a gente já sabe desde o primeiro momento de The Boys que ele tem sim essas questões todas internas que são suas maiores fraquezas ali. Mas o quanto que esses dois primeiros episódios já trabalha isso muito, muito. Embora a raiva provocada pela resistência leve Homelander a esse ponto, a rejeição é o que realmente o coloca em seu pior estado. Vemos isso com o Soldier Boy. E é um efeito que o Ryan também tem sobre ele. Entre a capacidade do Ryan de se defender contra o Homelander e sua habilidade de causar um grande impacto emocional, ele é uma das maiores preocupações rumo aos episódios finais. Os dois primeiros capítulos da temporada, no entanto, o mantém bem escondido. Ok? Então, onde possa estar o Ryan nesse momento, tá? O assunto é mencionado brevemente no episódio de estreia agora da temporada, durante uma conversa entre Homelander e Amanda Sabe. Homelander diz a ela que há rumores de que ele feriu ou matou o garoto, e que isso claramente o está incomodando. Amanda Sabe responde que a história que eles estão contando, que Ryan está estudando em um internato no exterior, está se sustentando, insistindo que o Homelander não tem nada com o que se preocupar. A julgar por essa cena, parece que Homelander e a própria avó não sabem do paradeiro do Ryan, o que significa que ele ainda está escondido depois dos eventos da quarta temporada. Faz sentido. Se ele está com raiva do Homelander, não vai voltar para a avó. No entanto, também é improvável que ele confie no Billy Butcher, ou na própria Resistência, comandado por Starlight. E isso torna o filho do Homelander uma incógnita ainda maior da temporada final. Sem dúvida, seu inevitável retorno será um dos momentos mais importantes da temporada final. E cara, esse retorno do Ryan ele tem que ser num momento muito chave. Mas muito chave. Ele não pode ser um retorno, eu vou chamar de graça, tá? Um retorno sem importância, sem relevância. Realmente tem que ser um retorno para um momento crucial. Talvez seja realmente aquela imagem que a gente tem no trailer dele aparecendo ali naquele campo aberto todo, tá? Ryan permanece oculto na estreia da temporada, mas seu retorno será um dos acontecimentos mais importantes da temporada final. Sabemos pelo trailer que o Ryan estará de volta. Deixa eu botar um parênteses, tá? E se sabemos que seu retorno, não sei o que, será um dos acontecimentos mais importantes. A galera do comic book, assim como toda a crítica americana, a imprensa americana que cobre, né, cultura pop em geral, já recebeu 7 dos 8 episódios totais da temporada final, tá? E a crítica toda, que inclusive tem um vídeo aqui, galera, com todas as críticas americanas que já saíram, tudo mais, tá? Eles fizeram essas críticas todas, inclusive o próprio comic book, assistindo já os 7 episódios, ou seja, eles sabem quando que o Ryan vai aparecer, como que ele vai aparecer, por que ele aparece, qual é realmente esse contexto em que ele aparece. Então é legal essas matérias aqui, sendo que eles já sabem sobre, tá?
Então, a gente tenta pegar também muitas coisas nas entrelinhas da matéria, tá? Sabemos pelo trailer que o Ryan estará de volta e na breve aparição dele, ele aparece furioso. Seus relacionamentos com Billy Butcher e Homelander estão mais tensos do que nunca, mas uma reconciliação parece mais provável com o primeiro do que com o segundo. Olha as entrelinhas. Ryan passa a maior parte da quarta temporada desconfortável com o comportamento do Homelander. Agora que ele sabe a verdade sobre seu pai, os dois provavelmente não vão encontrar um terreno comum. O Ryan pode ser um trunfo na luta contra o próprio Homelander e também pode servir como substituto para a corporação da avó. Se isso é algo que ele deseja ou algo que beneficiaria o universo de The Boys, ainda está por ser visto. Mas desconsiderar o Ryan enquanto ele estiver fora de cena seria imprudente. Cara, a gente tem que também colocar outra questão para a parte final de consequência do Ryan em The Boys, tá? Ele sobrevive aos eventos todos de The Boys? Se ele sobreviver, não acredito que ele seguiria um caminho com a corporação, com a avó, muito menos um caminho que lembrasse ou se assemelhasse ao que seu pai viveu. Ponto 1. Se ele não sobreviver, se tiver uma morte do personagem dentro desse conflito todo, com toda, novamente, essa carga, esse peso emocional que tem Homelander contra Billy Butcher, eu acho que seria um final de jornada muito forte para o Ryan também. Como The Boys, a promessa toda é não poupar nada, ou seja, nem morte de personagem, nem carga emocional, nem nada, o Ryan teria esse grande efeito, tá? Então, assim, o que vocês acham, galera? Por que ele tá sumido? Por que não teve nada sobre ele até agora? Como que ele vai aparecer? O que vocês acham que vai acontecer quando ele aparecer também? E ele sobrevive ou não aos eventos que acontecerem nesses próximos episódios de The Boys? Coloque nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Review, aqui entretenimento é coisa séria.